Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamo Júnior e estou aqui para darmos continuidade ao nosso segundo momento do nosso estágio supervisionado em referência aos diferentes contextos. Seguindo a temática pensando os museus como espaço de memória e educação. Quando o museu se coloca como instituição que expõe estudos de cultura material, pressupõe-se exatamente isso: a vida que há nos objetos, a historicidade constitutiva dos objetos, que permite novas aventuras para o ato do conhecer o nosso mundo e o nosso mundo de outros tempos e outros espaços, conforme Ramos 2004. Dessa forma, eu gostaria de citar um artigo da grande historiadora chamada Laura de Melo e Souza, pelo qual ela vai destacar esse nosso pensar em relação aos museus. Da seguinte forma, que embasado em métodos, os objetos, os utensílios, as fontes, elas são repletas de jogos de ideias, de interesses. Percebam que até a própria nomenclatura do Brasil, do nosso país, ela no passado houve em torno dessa nomenclatura uma grande discussão de diferentes interesses, que é tratado nesse artigo dessa autora, Laura de Melo e Souza. O artigo se chama O Nome do Brasil. Vai existir nesse contexto, mais precisamente no início do nosso processo de colonização, uma ala mais comercial, exploratória do pau-brasil, que comercializava essa madeira na Europa, que defendia que o país, esse território, se chamasse de Brasil, ou Terra de Brasas, em menção ao valor comercial e econômico da madeira. Já por outro lado, existia um grupo dos religiosos, que defendia o quê? Essa terra deveria se chamar de Terra de Veracruz, ou Terra de Santa Cruz, pelo qual mencionando o valor propagandista dos ideais católicos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Percebam que há um jogo de ideias, uma dialética em torno de um fato comum, que é a nomenclatura do Brasil. Isso se dá com um monumento, com um documento dentro de um museu ou em uma casa de memória. É esse jogo de ideias, de interesses por diferentes grupos. O professor ou monitor precisa encarar como um dever de ensiná-lo a ler as exposições, a compreender e analisar o que foi visto, pois assim ele se sentirá motivado a visitar outros museus e valorizar o patrimônio histórico e artístico. Nessa questão, a exposição e o contato de o aluno dele aprender a saber ler aquela peça, aquele monumento que está exposto, é o maior sentido da visita ao museu de um estudante. Nessa ocasião eu lembro muito bem de uma história de um grande professor de história que eu tive a oportunidade de conhecer, que afirmava que certa vez, ao chegar em um museu, ele se deparou com um grupo de pessoas analisando uma vestimenta de um militar. E junto com a vestimenta militar havia um vestido de noiva. E as pessoas falavam: olha que só, como essa senhora era delicada pelo seu vestido, pelo tamanho do vestido. O professor, ao chegar naquele momento, com a visão de professor historiador, ele não ficou calado e afirmou: senhora, esse vestido de noiva era de uma criança de 9 anos. No século XIX havia esse costume. As pessoas, a partir daquele momento, ficaram admiradas com aquela resposta, com aquele pensamento. E isso tange naquilo que nós falamos, de saber ler e procurar e sugar o sentido e o significado dos objetos que são expostos nos museus. Entretanto, atualmente, os museus não têm tido o reconhecimento devido, tornando-se espaços marginais de educação, já que a cultura educacional, na maior parte das vezes, desconhece o potencial educativo dos mesmos, ou então
não os utiliza como aliados do ensino por ter dificuldades de locomover os alunos até a instituição. O fato conhecido da educação brasileira, que sofre com o descaso da administração pública, que não utiliza as verbas necessárias para o perfeito desenvolvimento das políticas educacionais. É claro que nós sabemos que não por parte só do governo atual, mas de outros governos, houve uma grande mazela em questão de políticas públicas, de preservação e fomento à cultura por parte do governo em relação às casas de memória, em relação aos centros culturais, dessa questão tange a nós debatermos, lutarmos e zelar pelo pouco espaço que nós temos, como os museus, os centros históricos, enfim. Enquanto o museu pode se basear no tripé conhecimento, memória e educação, como a temática do nosso curso, memória e educação voltado para os museus, poderá ter seus objetivos atingidos de maneira clara, possibilitando o diálogo com o público que o visita, o qual busca lazer e entretenimento, mas também cultura e conhecimento em seu tempo livre, até porque o papel social dos museus não pode ser dissociado da motivação de seus visitantes, que é, na maior parte dos casos, educação, aquisição de cultura, entretenimento e divertimento, segundo Barreto 2000. Ou seja, é compreender os museus como um lugar de cultura, compreender as casas de memória, os centros históricos como um lugar de culturas, de objetos, de utensílios que pertenceu a uma dada sociedade, que teve sua importância, que teve a sua contribuição para a economia, para a cultura, para a região. E hoje nós apropriamos por meio dos estudos, observações, para analisarmos essa sociedade. Eis a grande contribuição e importância do museu em nossa sociedade. Os museus são locais onde pode promover ações de estímulo à cidadania, por exemplo, a leitura de objetos e sua ressignificação, criando um vínculo de integração com o patrimônio e promovendo o surgimento de sujeitos mais ativos no que diz respeito ao conhecimento da realidade passada ou atual, ou de mais de outros grupos sociais, segundo Abreu e Santos, 2015. Ou seja, nós devemos sempre entender os museus como parte constituinte de nossa realidade. Assim, eu gostaria de deixar claro que nós, conhecedores, pessoas constituintes de nossa sociedade, devemos sempre analisar os museus como um fenômeno do passado que reflete em nosso presente. Assim, nós passaremos à próxima citação. Atualmente, é inegável a função social que exercem os museus, sobretudo se os entendermos como espaços de sociabilidade, fórum de debates, de trocas e saberes, experiências, lugares educativos que se constituem e fortalecem as memórias individuais e coletivas. A memória social, os museus nos diversos territórios forjam os vínculos das pessoas umas com as outras, são lugares de interlocução comunitária. Os museus, enquanto equipamentos culturais, devem estar a serviço do conhecimento, da melhor qualidade de vida das pessoas, conforme Pinheiro 2015. Entender os museus como um lugar de espaço de sociabilidade, de cultura, de fórum de debates, de trocas de ideias, troca de experiências. Isso é a fundamental importância dos museus em nossa sociedade. O patrimônio histórico expressa o valor histórico de um grupo. Ele guarda a memória dos mesmos, através de seus bens, que podem ser materiais, tangíveis, ou imateriais, ou seja, intangíveis.
Esses bens ligam as pessoas aos seus antepassados, preservando a memória, a história e a identidade de tal grupo. Por isso, é fundamental a proteção desses bens, eles que asseguram a continuidade, a divulgação e preservação, com a intenção de assegurar para as gerações futuras conhecer o passado, as tradições históricas, os costumes, a cultura e a identidade do seu povo. Portanto, nessa ocasião, eu gostaria de citar para vocês um artigo de um grande historiador brasileiro, Ciro Flammarion Cardoso, que o próprio nome do artigo já é uma afronta. Existia uma economia romana? No decorrer desse artigo, vai haver todo um debate em torno da existência ou não da economia romana. Perceba a importância dos utensílios, das fontes históricas, para a comprovação de um dado passado. Vai haver autores que vão afirmar que não houve uma economia romana. Outros teóricos, com base em seus estudos, vai afirmar que houve sim uma economia romana, mas essa foi minimalista. Ela existiu, ela se sustentou com pouco, era arcaica, era chula, mas existia uma modesta economia romana. Outros teóricos, estudiosos e historiadores vão afirmar que existiu sim uma economia romana, porque é comprovado por meio de artefatos arqueológicos que foram encontrados nas regiões de Roma e que comprovam que houve sim uma economia romana. Eis aqui a importância e a significação das fontes históricas para comprovar um passado em questão. Segundo Ramos, 2004, os museus são importantes espaços de ensino de memória e história e propõe que a educação patrimonial seja trabalhada a partir de um objeto gerador, baseado na teoria da palavra geradora, que é a ideia elaborada por Paulo Freire, desenvolvendo-se assim uma pedagogia do diálogo com os visitantes. Olha aí a ideia da pedagogia entrando na educação em relação aos museus, com auxílio dos conceitos de Paulo Freire. Os museus, entender os museus como espaço de memória, de educação, de cultura, de praxis em nossa sociedade, ou seja, uma prática ativa, dialética, onde há uma troca de conhecimentos. Enfim, esse foi o nosso segundo momento, a nossa segunda discussão em relação de pensar os museus como espaço de memória e educação. No mais, espero que vocês tenham compreendido algum ponto, alguma reflexão. Até a próxima aula. Obrigado.